A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescente, a paz do Senhor, obreiros e pastores, a paz seja com todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir fazer essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante e esparrame para todo mundo a palavra de Deus. Amados, hoje é dia 4 de maio de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra do Senhor. Amados, hoje vamos falar sobre a mensagem da cruz. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21 ao 25. Vou ler, vamos orar e vamos meditar na palavra. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem nela, crer pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Oramos a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a Tua palavra, Pai, que o Espírito Santo da verdade fala aos corações, usa meus lábios, meu coração e minha mente. Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que essa palavra pelo Espírito Santo vai aos corações para a glória do Teu nome. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos ouvintes da palavra de Deus, nesta manhã quero vos falar sobre a mensagem da cruz, porque diz a palavra assim: visto como na sabedoria de Deus, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Como que o mundo, os cientistas, os doutores, estudiosos, conhecerão o poder e a sabedoria de Deus, que é infinita, que é espiritual. É por isso diz a palavra: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Diz assim: por sua própria sabedoria, prove a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, todos que são crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho é loucura para os doutores, para o mundo. Pregamos a palavra de Deus com loucura na alma, porque é a salvação para aqueles que creem, é a cura para aqueles que creem, é o perdão para aqueles que creem. Aleluia! E é um Deus tão maravilhoso que nós teríamos estar, o mundo, de joelho pedindo misericórdia, porque pecamos, distanciamos da santidade, não podemos entrar na presença do Senhor. Mas ao contrário disso, é chamado um homem impuro, a mulher impura, pecador, bebedor, adulto, prostituta, afeminado. Ainda apresenta Jesus Cristo e pergunta para esse infâmio na terra:
se ele quer aceitar a Jesus Cristo. A loucura do Evangelho é uma coisa que a sabedoria humana jamais vai compreender. É um Jesus tão maravilhoso, tão poderoso e tão humilde, que em vez de eu chegar a ele para dizer, Senhor, me aceita, como um dos seus serviçais, ainda é a mim. É a ele que é apresentado a mim. E perguntar para mim se eu quero aceitar esse santo, esse Deus que desceu dos céus, habitou na terra, foi humilhado, perseguido, só fez o bem, curou, perdoou, foi morto e crucificado, e o Pai o ressuscitou no terceiro dia, e está assunto do céu. Como pode Deus descer, tirar Jesus Cristo do trono e apresentar para mim um homem pecador e perguntar se eu quero aceitar a Jesus? Será que Jesus Cristo é inferior à humanidade? Será que Deus é inferior à criação que ele criou, que pecou e perdeu o direito de entrar nos céus? Será que hoje nós, como crentes, continuamos buscando sabedoria, conhecimento? Mas disse que o povo de Deus, pela sua própria sabedoria, salvar os que crêem na loucura do Evangelho. Você crê que o Evangelho é loucura para os que se perdem? Tá certo. Aqueles que não crêem nesta palavra, nesse Jesus Cristo crucificado, nesse Jesus Cristo humilhado, chicoteado, recebendo coroa de espinho na cabeça, esse de Jesus Cristo cuspido na frente da sociedade e dos doutores. Quem não crê nele da maneira que ele estava, quem não amar a Jesus Cristo, nesse Jesus Cristo na cruz, humilhado, jamais poderá entrar na glória que ele entrou. Tem que amar a Jesus Cristo com loucura de espírito, de alma, entregar a vida para ele e dizer para Jesus Cristo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Salvador da humanidade. Eu fico meditando nesta palavra. Se Jesus Cristo voltasse hoje neste mundo, cheio de doutores, ele era o primeiro a ser expulso de dentro das igrejas. Aleluia, que ele comprou com seu sangue. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem que liberta e que salva, é loucura para os judeus, é loucura para os gregos. Pregar o Evangelho simples e poderoso que é o Evangelho de Jesus Cristo, é loucura para os doutores. A ética cristã faz com que Jesus Cristo fique no seu lugar e a pregação seja dirigida pela mente humana. Mas a palavra, a pregação da cruz, é feita pela pessoa bendita do Espírito Santo. Lembra que o grande apóstolo São Pedro era fervoroso na palavra. Ele pulava, gritava e pregava e curava e ressuscitava os mortos. Até a sombra dele era disputada nas ruas, nas calçadas, aonde colocasse alguém para que pelo menos a sombra dele
passar sobre eles. 22 diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, você é judeu ou você é sabedoria, busca, porque os judeus pedem sinais, ou você é grego que pede sabedoria. Quantas pessoas, quantos sábios disputando a palmo a palmo a sabedoria desta palavra que não é revelada nos bancos de faculdade. Essa palavra é revelada pela glória do Pai para aquele que anda com a boca no pó, se humilhando ao Senhor, para poder fazer parte da vida espiritual que Jesus Cristo nos concedeu. O homem que ora, que clama, que chora e que geme, está na faculdade de Deus. E o professor Espírito Santo é quem revela esta palavra. Você é um judeu, uma judia, meu irmão e minha irmã. Você ora e diz, Senhor, eu quero um sinal da sua parte. Quem sou eu para exigir ao Senhor que me dê um sinal para que eu creia em quem é o Senhor? Quem sou eu na ordem do dia? Eu sou o quê? Os judeus fariam isso com Jesus. Quando chegava a vez dos gregos, eles só buscam sabedoria. Eles só querem saber, estudar e dizer, eu sou sábio e entendido. Se você é sábio e entendido segundo os seus preceitos, a sabedoria de Deus vai além dessa sabedoria. Eu quero vos dizer uma coisa. Os judeus pediam sinal ao Senhor. E Jesus Cristo olhava para eles e dizia, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, adore ao Senhor pelo que Ele é, pelo poder, pela santidade que há no Senhor, pela bondade e humildade do Senhor. Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu na ordem do dia? Eu sou o que sou pela misericórdia e a bondade do Pai. Amados, olha para minhas mãos, olha para as minhas salas, para as minhas paredes. Quantos diplomas eu tenho na minha casa? Quantas formações eu tenho na minha casa? Porventura, Deus me cobrou formação intelectual para Ele revelar-se a sua glória, para Ele usar nas suas mãos, para Ele perdoar os meus pecados, para Ele me salvar, para Ele me levantar e pôr de pé, para Ele fazer as promessas. Qual era o escritório que estava Abrão? Qual era o palácio que congregava Abrão? Qual era a função de Abrão? Aonde Deus encontrou com Abrão?
Na reunião de príncipes, ou no meio da terra, no meio de uma chuva, molhado, quando Deus chamou Abraão, que era idólatra, fabricante de imagem de escultura, que era linhagem da família dele. Por isso a salvação é para aqueles que creem. Quando Deus chamou Abraão, ele acordou, despertou e disse: eis-me aqui. E disse o Senhor para Abraão: saia da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você crê, meu irmão e minha irmã, se você crê no poder deste evangelho, é hoje que você vai se levantar e vai entrar na presença do Senhor, e Ele vai te mostrar o que tem preparado para você, para a sua família, para a sua igreja, para a sociedade, para o mundo, para todos aqueles que crêem nesta palavra. De ti, minha irmã e meu irmão, Deus farás uma grande nação. Ele disse para Abrão: mas vai ao lugar aonde a terra que eu te mostrar, e ali serei contigo. Ser comigo não quer dizer que eu não passo dificuldade, porque o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O grande apóstolo São Paulo, ele afirma: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amados, por que você, crente, irmãs e irmãos que não medite nesta palavra, só quer nos pés do Senhor Jesus Cristo, querendo sinais do Senhor, sinais do céu, sinal do que você quer, do que você deseja? Você já imaginou, meus amados, por que os judeus não aceitaram a Jesus Cristo? Porque eles queriam sinais dos céus, para provar que ele era o Filho de Deus. E Jesus Cristo não veio aqui para provar nada para ninguém. Esse evangelho pregado por mim, eu não tenho que provar nada e não posso e não devo. Eu só tenho que dizer para você: se você quiser escapar do inferno de fogo, aceita Jesus Cristo da cruz. Aquele Jesus que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Foi o Pai que ressuscitou. E Ele vai te ressuscitar no último dia. E vai te livrar da fornalha de fogo, vai levar para onde ele estiver. Ou você é o grego. Até hoje os gregos continuam sendo sábios, estudando, e também não aceitaram, não cometeram o sacrifício da cruz sobre a sua vida. Por isso, Jesus Cristo, ele afirma: aquele que crê. Mas nós, no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós, os gentios, ficamos como louco, é loucura pregar este evangelho. Esse Jesus crucificado, se ele tivesse o poder, ele desceria da cruz.
escandalizado por aqueles judeus que ordenaram aos policiais romanos, o exército, que o crucificasse. Foi o povo de Deus, o povo que tinha Abraão por pai, que mandou matar a vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa vigiar para não matar o Cristo Jesus, o dono da vida, o Salvador da humanidade. Como mataremos Jesus Cristo hoje, se Ele é eterno? Matando a operação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, dentro da igreja. Como aniquilar o Espírito Santo, fazendo tudo aquilo que Satanás aprova e passando por cima daquilo que é o desejo do Pai. Uma vida de santidade é oposta da vida mundana. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que é preguiçoso não é mais preguiçoso. Aquele que prostituía não a prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que vivia enganando um ao outro não engana mais. Vive hoje aos pés do Senhor Jesus Cristo. Todo pecado, aquilo que não agrada a Deus, é pecado. Amados, não é a doutrina da igreja quem leva ao céu. É aceitar o Jesus Cristo da cruz. O Jesus Cristo crucificado. Abraçar este homem que é loucura, é escândalo para os judeus. Você não é judeu, meu irmão. Você não é judia, minha irmã, para escandalizar-se com a cruz de Cristo, para pedir sinal e servir ao Senhor debaixo de sinais e prodígio que Ele faz. Você é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você não é grego para encher de sabedoria humana e encher a igreja de sabedoria segundo os seus preceitos. Você é o salvo do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram chamados, pelo Senhor, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Todos aqueles que foram chamados, meu irmão e minha irmã, você foi chamado por Deus para pregar o evangelho da salvação. Aquilo que é loucura para os judeus, aquilo que é escândalo para eles, aquilo que é loucura para o mundo, para os gentios que somos nós. Mas tanto judeus, como gregos, como gentios, todos quando foram chamados, não é todos quantos se ofereceu, ou foi separado pelo amigo, é todos quantos foram chamados pelo Senhor Deus, ungido pela pessoa bendita do Espírito Santo, escolhido pela pessoa bendita de Jesus Cristo, recebeu a incumbência de pregar o Evangelho da cruz. É um evangelho que escandaliza os gentios, o evangelho
que é abominação para judeus. É o evangelho de sangue, o evangelho de fraqueza, o evangelho de dor, de angústia. Este é o evangelho. É um Jesus crucificado. Um Jesus traído, humilhado e vituperado. É esse Jesus que o mundo, se quiser escapar do inferno na eternidade, tem que abraçar com esse Jesus. Não é com Jesus que é pregado na igreja. Um Jesus rico, um Jesus fazendeiro, um Jesus que vivia na praia, um Jesus que viaja de país a país. Não! É um Jesus que anda na Palestina, com os pés empoeirados, um homem de dor, homem de sofrimento, mas um homem que tem o poder nas suas mãos. Por que que a igreja está morrendo? Por que a igreja está morrendo? Se nós temos tantos doutores no altar, é juiz, advogado, é parlamentar, é tantos doutores, é tantos homens de Deus, que não tem nenhum homem para Satanás. Meus amados e queridos irmãos, esses homens aceitam a este Jesus Cristo, que lá na cruz foi vituperado. Nesta condição, esse povo busca a sabedoria humana, sinais por vindo dos céus. Nenhum sinal vos dará. Deus não revela os seus sinais para satisfazer a vontade do homem. Mas que o homem pode é pecar usando de mentira em cima do altar, manipulando as ovelhas. E isto é pecado. E se arrepender do final da sua vida, pagará um preço alto no leito de enfermidade, pelo amor que Deus tem para com a alma, para que você não vá para o inferno. Porque a vida inteira você não propôs o evangelho da paz, você não propôs o evangelho que salva, você não propôs o evangelho de santidade. O evangelho de santidade é o oposto do evangelho da vaidade. Meus amados e queridos irmãos, para pregar esta palavra, precisa ser formado na faculdade de Deus. Coração humilde, mente pura, reconhecendo que é falho, mas a bondade do Pai é contigo. O amor do Deus é contigo. O poder de Deus está na tua vida. Mas para os que foram chamados, versículo 29, 24, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a eles, a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porventura algo impossível para Deus? O poder de Deus está nas mãos daqueles que obedecem esta palavra. Este evangelho é a mensagem da cruz. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, no momento de dor e de angústia, ele manifestou o maior poder no momento que olhou para os seus inimigos
e disse para o pai: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. A sabedoria de Deus, o poder de Deus é superior à sabedoria humana e o poder humano. O poder de Deus, o poder humano é autoritarismo pela posição que ele assume. Não importa se é presidente ou se é rei, se é pastor ou sacerdote. Se o poder é humano, é segundo a direção das suas mentes. Da vida quem quer, como disse o rei Nabucodonosor, e tira a vida de quem ele quer tirar. Mas o poder provindo de Deus é autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para abrir as vistas aos cegos, autoridade para fazer o mudo falar, autoridade para levantar os paralíticos, é autoridade para ressuscitar os mortos, é autoridade na bendita palavra do Senhor para impor as mãos e a pessoa receber o milagre, as maravilhas. É o poder de Deus. É para pôr as mãos e o Espírito Santo descer sobre um povo. Aleluia. Qual é a sabedoria de Deus? É conhecer o coração do irmão e da irmã. Para Deus não há nada encoberto. A sabedoria de Deus conhece o seu e o meu, deitar e o levantar. A intenção, o meu falar e o teu falar. O pecado que nós projetamos. A fraqueza que nós enfrentamos. Na sabedoria de Deus, não passa nada desapercebido. É por isso que Deus nos livra do momento da angústia, do fracasso, porque na sabedoria de Deus, Ele sabe se der um passo a mais vai cair. Ele sustenta com mãos forte e poderosa. Eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos, o céu está bem ali, mas o inferno também está bem ali. Para ir para o inferno é muito caro. Para servir a Satanás é muito caro. Para ir para a glória, ao lado do Senhor Jesus Cristo, é tudo de graça. Esse Jesus Cristo da cruz é tudo de graça. O seu pecado foi perdoado. As suas culpas foram apagadas. As suas dívidas foram pagas. O andar com Jesus Cristo não custa nada. Tem anjos para guardar, você tem exército do Senhor para te guardar. Tem o Espírito Santo para falar com você, levanta e anda. Tem a pessoa de Jesus Cristo, disse na tua palavra, que seria conosco até a consumação dos fatos. Tem o Pai, com olhos dos céus, olhando os corações, a angústia, a tristeza, a intenção e o desejo e a necessidade, Ele sabe tudo. Tudo quanto você, meu irmão e minha irmã, tudo quanto nós precisamos para entrarmos na glória é de graça. Desde a nossa salvação na cruz do Calvário, até a nossa condução neste deserto que é o mundo, até a travessia do Rio Jordão, que é o final da nossa vida, para entrar na terra prometida, que é o paraíso de Deus, não nos custa nada.
Ele que nos dá a saúde, Ele que nos dá o Espírito Santo, Ele que nos dá a firmeza. Agora, para ir para o outro lado com Satanás, custa muito. Você quiser beber uma cerveja, tem que pagar. Se quiser fumar, tem que pagar. Se você quiser adulterar, tem que pagar. Quiser usar droga, tem que pagar. Tudo que você quiser, nas mãos de Satanás, a vaidade tem que pagar caro. Para você colocar piche no seu rosto, nos seus dedos, no seu corpo, tem que pagar. Para tatuar o seu corpo, tem que pagar. Aleluia! Para pintar os cabelos, tem que pagar. Para você implantar os seus cabelos, tem que pagar. Tudo que você quiser fazer para agradar a Satanás, tem que pagar. Para ir morar no inferno, tem que pagar com a sua alma no fogo. Quando para Jesus Cristo tudo Ele te dá, é tudo grátis. Aproveite aceitar esse evangelho. Se não quiser perecer no inferno, converte os corações àqueles que estão andando e cocheando em dois pensamentos, para que Satanás não lance as suas setas. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quem é você, sábio? Quem é você, escriba e fariseu? Quem é você, judeu? Quem é você, grego? Sábio homem? Se a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu prefiro estar com Deus, ainda que chame-me de louco, ainda que chame de um derrotado. Se eu sou fraco com o Senhor. E a fraqueza do meu Pai é superior à fortaleza da humanidade. Porque o meu Deus, Ele não tem nenhum problema para se colocar uma arma diante de mim e acionar. Ele não tem nenhuma dificuldade em não detonar essa arma. Você está entendendo? Ainda que esteja na cadeira elétrica, por causa de Jesus Cristo, para Deus não é nada impossível acabar-se a energia e não funcionar a cadeira elétrica. Para Deus, se confiar nele, jogar dentro de uma fornalha de fogo, torna-se uma sala de estar dentro de um fogaréu. Para Deus não há nada impossível. Ainda que lance numa cova dos leões, você pode ser o travesseiro para os leões colocar a cabeça em cima durante a noite. Porém, não te tocarão em você. Isso é a fraqueza reconhecida, a fraqueza de Deus, que é superior à autoridade e à força do homem. Qual é a loucura de Deus? É se eu compreender a Deus, ainda que tenha um exército contra mim, ordenando que eu renuncie, que negue a Jesus Cristo, se com o coração voltado para os céus, eu dizer, ainda que eu tenha que morrer a carne, o Senhor tomarás a minha alma. O Senhor vai fazer com que esse exército passe vergonha diante da sociedade. Porque as pessoas, meus amados, têm a incumbência de fazer os pequeninos tropeçarem. Meus irmãos pastores amados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, volta
a viver na presença do Criador, obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem que escreveu essa passagem, 1 Coríntios 1, que nós estamos meditando, versículo 1, 21 a 25, ele foi arrebatado aos terceiros céus. Ele viu coisas inefáveis que aos homens não são dignos de falar. Oxalá, meus amados, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, renunciássemos a nós mesmos, os nossos desejos, a nossa vaidade, o nosso disque-mendice, a nossa sabedoria, os nossos cargos material, para receber das mãos do Senhor o cargo celestiais, de pregar esta palavra, de curar os enfermos, de levantar os abatidos e oprimidos de espírito, de apacentar o rebanho do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu sou louco por Jesus Cristo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quem sou eu diante de ti? Fariseu, judeu, grego, sábios e entendido. Mas eu te pergunto, quem és tu diante de Deus, o meu Pai, o meu pastor, o meu Criador, o meu Jesus Cristo, o meu guia, pessoa bendita do Espírito Santo, revelador do oculto, do profundo e do escondido. O Jesus Cristo que nos usa pelo teu Espírito para curar os enfermos, para amar o semelhante, amar o irmão e a irmã, e a Deus sobre todas as coisas. Quem sou eu, meus amados? Se eu não andar na presença do Senhor, reconhecendo a santidade e o poderio do Senhor, como posso entrar na glória? Meus amados e queridos irmãos, eu preguei essa palavra pela bondade do Espírito Santo. E pela bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo estarei orando. E se alguém crer nesta palavra, no Jesus da cruz, e estiver enfermo, será curado nesta manhã, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, esta é a palavra pregada do Senhor. Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Visita agora o coração deste homem, o coração desta mulher. Ó Senhor, visita esse rins e fígado, Senhor, o nervo, os ossos, Senhor. Visita, Pai querido, o câncer. Visita toda a paralisia, Senhor, a cegueira. Ó Deus querido, levanta, Senhor, os paralíticos. Ah, Senhor, abre a vista dos cegos, Senhor, dá palavra ao mudo, meu Pai querido. Pai celeste, cura os cancerosos. Levanta, Senhor, os abatidos e oprimidos de espírito. Jesus Cristo, cura aquela pessoa que está fazendo hemodiálise. Pai, coloca um rins novo. Pai, aquela pessoa que está com o coração parando, coloca um coração novo, Pai. Ah, Senhor, aquele que está diabético, Pai celeste, amado. Ó, Senhor, troca o sangue, Senhor, ele purifica. Ó, Deus santo e amado, aquele que o colesterol está sofrendo um infarto, Senhor. Liberta, Senhor, limpa, Senhor, de sangue. Pai querido, abençoa essa vida da saúde física e espiritual, meu Pai. Ó, meu Deus querido e amado, cura, Senhor, as enfermidades, levanta os abatidos e oprimidos. Senhor, liberta aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Liberta o homem que adultera, que prostitui, que mente, Senhor, que joga, que bebe. O andarilho, Senhor, na face da terra. Oh, meu Deus, perdoa os pecadores das almas. Salva essas almas peretindo. Oh, meu Deus querido, tem de misericórdia, meu Pai. Tem de compaixão, Pai querido e amado.
em o nome do Senhor desse Cristo, desse homem da nação desse país. Pai, tome em tuas mãos o presidente, governador, senhores deputados estaduais e federais, Senado, juiz, prefeitos e vereadores. Tome em tuas mãos, Senhor, essa nação. Salva, Pai celeste, Pai querido e amado, e cura os enfermos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, visita os lares dos teus servos e das tuas servas, meu Pai querido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, cuida da igreja, Senhor. Cuida da tua igreja na face da terra. Cuida dos pastores, dos obreiros, em o nome do Senhor Jesus. Cuida da família do Senhor. Cuida da minha família. Cuida da minha casa. Cura as enfermidades na minha casa. E salva, meu Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.